Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cosmiatria Vascular. Meu nome é Rafaela Palermo, eu sou cirurgia vascular, fundadora do grupo Cosmiatria Vascular e do grupo Cosmiatria Academy. E então eu queria fazer uma pergunta para você, meu colega vascular. Você está pronto para essa nova era da flebologia que é a cosmiatria vascular? E eu queria contar para vocês como que eu decidi, então, criar esse grupo, criar essa ideia, então, de embelezamento de pernas, de associação de técnicas na minha paciente no consultório, né? E o cosmiatria vascular nasceu nada mais, nada menos da minha indignação. Por quê? Você que é vascular assim como eu, você sabe, a nossa formação é extremamente complexa, é longa, é árdua, é uma carga teórica absurda ali, a gente estuda muito para conquistar então esse título de cirurgião vascular. E o que que eu senti quando eu saí da residência? Eu senti que a minha paciente, ela vinha até mim por uma queixa, que era muitas vezes uma queixa relacionada à estética das pernas e eu não conseguia corresponder, então, no tratamento que ela gostaria de ter tido, né. E aí eu vi as minhas pacientes indo pra às vezes para profissionais não médicos e tendo essa satisfação no resultado. Por quê? Porque a gente aprendeu então a ver o vaso e a gente esqueceu que a gente precisa ver a paciente como um todo. E foi aí então que eu decidi expandir o meu horizonte para cuidar realmente da minha paciente, não apenas do vaso dela. Então eu comecei a ter essa visão de tratar a perna como um todo, trazer maior autoconfiança para a paciente, trazer mais qualidade de vida, alívio de sintomas, tudo com técnica, embasamento científico. Por quê? Muitas vezes, então, a gente vê aquele profissional que não é tão capacitado quanto nós, cirurgiões vasculares, que fizemos medicina, duas residências, muitas vezes vários cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, e muitas vezes, então, nosso procedimento sendo ali muito pouco valorizado. E quando eu comecei a ver, então, a vascular de uma outra forma e resolvi, então, nomeá-la de cosmiatria vascular, eu percebi que eu melhorei muito o meu atendimento, eu tripliquei meu faturamento e cada vez mais eu fui descobrindo o tanto que eu gosto de ensinar outros colegas e eu quero que muita gente, então, tenha esse mesmo caminho e quem concorda comigo siga esses passos, porque realmente eu acho que só assim a gente vai conseguir ter mais sucesso, maior tratamento de mais excelência para nossa paciente no consultório. E todo mundo, então, que desvia um pouquinho a rota daquele, né, do caminho a ser seguido, prego que se destaca, né, toma martelada. Mas e aí, você tá com medo de tomar martelada e tá deixando, então, de se aperfeiçoar, tá deixando, então, de trazer mais satisfação para sua paciente, de conquistar cada vez mais pacientes e de fazer realmente uma medicina muito bem feita. Eu acho que se você tiver este medo, é realmente você não é para você o cosmiatria vascular, mas se você quer aprender mais, trazer mais inovação para o seu consultório, então acho que esse é o ambiente adequado e eu quero que você faça parte dessa comunidade para a gente crescer cada vez mais e melhorar e levar aí a cirurgia vascular para um outro nível, para um outro patamar, tá? E assim, toda vez então que a gente sai da rota do normal, do que está todo mundo fazendo, eu acho que a gente tem que contextualizar. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o meu storytelling, a minha ideia de como eu cheguei no cosmiatria vascular e como isso abriu muito a minha cabeça, né? Eu gosto muito de estudar medicina, moda, beleza, embelezamento, enfim, estética, eu acho isso é um tema que é a minha paixão. E eu queria contar para vocês da Mary Quant, né, que na década de 60, essa estilista britânica, ela lançou a mini saia, que até então não existia. Então ela lançou a mini saia numa época onde as mulheres iam às ruas pedindo por mais liberdade dos seus corpos. Então, ao contrário do que muitos pensam ali, a mini saia foi um momento muito feminista, né? Tipo, o feminismo ficou muito forte ali. A mulher saiu na rua, ela queria mais liberdade, ela queria mais autonomia para ser quem ela quisesse, andar como ela quisesse, enfim. Então, é muito interessante esse fato, e desde então a mini saia ficou aí e nunca mais saiu. E a gente, né, um país tropical, os brasileiros, a gente acaba se expondo mais mesmo, expondo mais o corpo. Então, a partir do momento que estar com as pernas de fora
ficou mais comum, a mulher então começou a reparar mais nas suas pernas e se preocupar mais com as estéticas das suas pernas. Então, isso virou uma questão social para a mulher, para o homem, enfim. Estar bem com a sua autoestima e cuidar disso ficou cada vez mais importante. A estética corporal foi ganhando cada vez mais espaço, né? E aí, trazendo um pouquinho de contexto econômico, o Brasil é a quarta maior potência no mercado mundial quando a gente fala de beleza. Então, assim, cosméticos, procedimentos, enfim, o Brasil é a quarta maior potência mundial nessa área. E aí tem alguns dados aqui. Então, mulheres brasileiras da classe média, elas gastam cerca de 30% do seu salário com beleza e estética. 6 em cada 10 brasileiros se consideram vaidosos e 66% dos brasileiros consideram que gastos com a beleza é uma necessidade e não um luxo. 49% dos brasileiros acreditam que investir na aparência proporciona felicidade e satisfação. E aí, então, assim, dentro de todo esse contexto, mas então, vindo de uma mudança na medicina e a gente olhando mais para essa medicina preventiva, a medicina regenerativa, as gerações mais atuais, né, geração Z, enfim, ela cada vez mais preocupada em cuidar, prevenir, então ficou tudo isso muito em alta. Então, quando a gente une a nossa profissão, a economia e tudo em conjunto, a gente tem ali a faca e o queijo na mão e a gente precisa usar o melhor disso para a nossa profissão, tanto para a gente, né, como profissionais, ter mais sucesso financeiro, quanto para a gente conseguir realmente entregar para aquilo que a sociedade está pedindo, né? E no meio de tudo isso, o mercado médico mudou, e mudou demais, né? Eu, por exemplo, que vim de uma geração que eu aprendi com a minha geração anterior, sou millennial aí, aprendi com a geração anterior que eu ia casar, comprar um terreno, enfim, aquela coisa, aquela receita de bolo que ia dar certo. Quando eu saí da medicina, ninguém tinha ensinado pra gente que a gente tinha que virar empresário, que a gente tinha que saber de marketing, que a gente tinha que saber fazer planilha no Excel. A gente precisou se reinventar. Então, o mercado médico mudou. Antes, você saía da faculdade, arrumava um trabalho público, enfim, abria uma portinha, o seu consultório estava cheio, a medicina mudou. Então, a medicina mudou e mudou muito. Agora, se tudo mudou, a sociedade mudou, a economia mudou, a medicina mudou, por que você não vai mudar? Se tudo mudou, por que a cirurgia vai continuar a mesma? Continuar aquela arrancação de veia sem nenhum sentido, continuar fazendo tudo assim, porque eu aprendi assim, então eu vou fazer assim pro resto da vida, né? E aí, você tá pronto para entrar nessa nova era da flebologia, que é a cosmetria vascular? Então, seja bem-vindo à nossa comunidade Cosmetria Vascular. E aí, assim, claro, tudo começa quando é em relação a gente, a nossa profissão, do vaso, não é mesmo? Então, a paciente, ela vem até nós e a primeira coisa que ela vai olhar ali para a perna dela é o vaso. Só que a gente tem que entender que para a gente trazer, então, para a gente cuidar com excelência dessa queixa vascular, seja uma insuficiência venosa, seja uma questão relacionada à parte linfática, que a gente precisa ter um conjunto de coisas funcionando legal. Então, a gente precisa olhar para o vaso, mas às vezes a gente precisa dar uns passos para trás e olhar mais amplo, olhar para a paciente. E aí, sim, que a gente vai conseguir que essa paciente tenha melhora na qualidade de vida, mais satisfação, uma melhora na autoestima. Então, cuidar das pernas é cuidar do vaso, é cuidar do músculo, é cuidar da gordura e é cuidar da pele. A gente precisa olhar para todas essas camadas, né? Se a gente não olhar para todas as camadas, a gente não vai conseguir cuidar então, o carinho, o capricho que a paciente merece, né? Vamos começar falando do vaso? Afinal, a gente é vascular e é por isso que a paciente chegou primeiro pra gente, né? E aí, tudo mudou também em relação aos vasos. A gente percebe que a flebologia,
ela era muito negligenciada no começo ali na vascular, né? Então, sempre foi priorizado muitos estudos relacionados às artérias, aneurismas, endarterectomia, enfim. E a flebologia foi ficando um pouquinho esquecida. De um tempo para cá, a gente começou a ter grandes nomes, principalmente aqui no Brasil, que eu tenho um orgulho gigante, assim, dos profissionais que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem o Rodrigo Kikuchi, o Ramaciotti, a gente tem a Aline Lamaita, a gente tem Lívia Lira, a gente tem Fugino, a gente tem vários profissionais que realmente alavancaram a flebologia moderna e fizeram o que ela é hoje. Ainda bem que a gente teve grandes cientistas por trás, então, de tudo isso. E a gente vai falar de escleroterapia, e eu acho que é aí que a gente precisa realmente sempre olhar para dentro. Aquilo que é o nosso arroz com feijão é o que a gente mais às vezes precisa revisar, porque a gente faz isso com tanta frequência, a gente faz todo dia, a gente acha que a gente sabe tudo em relação a isso. Mas está tudo mudando muito rápido. Hoje a gente tem então sistemas automatizados de fazer espuma. A gente tem a radiofrequência, né, com escleroterapia. A gente tem então dispositivos combinados que fazem uma ablação mecânica e química. A gente tem técnicas diferentes que usam tumescência, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer laser com tumescência, a gente pode fazer a escleroterapia com espuma com tumescência. Nisso, a gente consegue reduzir, então, por exemplo, no caso da escleroterapia com espuma mais tumescência, a gente consegue reduzir a quantidade de produto que a gente coloca ali. Nisso, a gente consegue evitar algumas complicações, como a hipercromia. Então, revisar a técnica daquilo que a gente faz todo dia, na minha opinião, é mais importante até do que a gente aprender uma técnica nova. E aí, passando então para a próxima camada, musculatura. Ah, o que eu tenho a ver com o músculo? Eu sou vascular. Gente, a gente tem tudo a ver com músculo. Não sei se a gente for parar para lembrar lá da fisiologia, os músculos são as bombas impulso-aspirativas do sangue. Então, para a gente fazer um bom retorno venoso, um bom retorno linfático, a gente precisa ter músculo funcionante. E aí, se isso é tão importante para aliviar dor, cansaço, peso, evitar trombose, enfim, se a gente tem tanta coisa relacionada à parte funcional do vaso em relação ao músculo, por que é que a gente não está tratando isso? Por que a gente não está ensinando o nosso paciente a fazer um exercício assistido? Por que a gente não ensina sobre meta proteica? Por que a gente não bate nessa tecla? A gente só fala, às vezes, quando fala, faz exercício físico. E eu já ouvi vários pacientes que vieram até mim, que estavam com outros vasculares, e que eu ouvi esse absurdo de tipo assim: ah, não, atividade física vai piorar essas varizes, vai estourar essas varizes. Aí me dá até um mini infarto, né? Como dizem por aí. Então, assim, a gente precisa tratar a musculatura. E hoje em dia também tem estudos saindo mais relacionados à parte funcional, né? A gente tem dispositivos eletromagnéticos que vão fazer também, vão potencializar esse músculo, logo potencializar a bomba, né, muscular e o retorno venoso. E além de tudo, o músculo, ele é contorno para a perna. Então, a paciente que chega para mim: ai, doutora, eu vim aqui porque eu tô com vergonha de colocar short, tô com vergonha de ir pra academia, todo mundo vai pro final de semana, vai ter um churrasquinho, todo mundo vai pra piscina e eu não vou, porque eu tenho vergonha da minha perna. Eu preciso olhar para todas essas camadas, não adianta eu pular camadas, eu não vou resolver o problema da minha paciente. Ah, não, mas eu sou vascular raiz, eu não tô nem aí pra parte estética. Você não precisa estar aí ou não, você tem que estar aí para a queixa da sua paciente. Se há uma limitação social da sua paciente por conta disso, se você não for cuidar, pelo menos você tem que saber encaminhar. Ah, não quero aprender sobre a parte muscular, não tenho a bomba eletromagnética, que eu não tenho enfim, os dispositivos que fazem ter a tecnologia adequada para fazer isso. Eu não sei sobre meta proteica, eu não sei ensinar a parte de suplementação e não quero aprender. Pelo menos saiba identificar, fale sobre isso, tenha tudo isso muito bem anotado no seu prontuário, porque isso é importante para a evolução
da sua paciente. E aí a gente vai para o tecido adiposo, a gordura, né? A gordura aqui, a gente tem duas questões principais, tá? Que eu vou levantar. Primeiro, a obesidade é um fator de risco importante para a piora da doença venosa crônica, né? Então a gente precisa falar sobre sobrepeso, obesidade, e a gente precisa falar sobre isso, então, por essa questão metabólica, por essa questão funcional. Então, assim, a gente sabe que há uma piora do lipedema se a paciente estiver com sobrepeso e obesidade, que há uma piora, então, da insuficiência venosa, com maior risco de complicação, ela tem maior risco, por exemplo, de fazer uma erisipela, de fazer uma trombose. Então, falar sobre gordura, a gente precisa, desde o mais básico, uma balança, pesar a paciente, até a parte estética, né? Então a gente precisa palpar ali os nódulos, avaliar a celulite, porque isso vai dar um melhor resultado estético. Se ter muita gordura ali, mesmo que a paciente tenha uma musculatura legal, vai tampar aquele contorno do músculo e a paciente também não vai chegar naquilo que ela deseja no seu atendimento, né? No seu tratamento, tá? E aí, quando a gente chega em pele, eu lembro muito da Lívia Lira, né? Assim que eu formei, assim, eu consumi muito conteúdo relacionado a esses grandes nomes que eu citei. E aquela coisa, né? O vaso pede e a pele quem manda. Por que que a pele é quem manda? Porque a pele que vai ditar para mim o que que eu consigo fazer de procedimento ali. Uma boa qualidade de pele é muito importante para um bom resultado estético vascular. Mesmo que você não vá tratar celulite, flacidez, você precisa saber orientar muito bem uma hidratação, fotoprotetor oral e tópico. Então, a gente sabe que tomar sol vai piorar a mancha da paciente, vai ter reflexo no seu tratamento vascular. O uso de antioxidantes também ajuda na qualidade de pele, os cremes tópicos antipigmentantes. Aí sim, fazer estímulo de colágeno, que eu sou apaixonada, aprender a tratar mancha, peeling, laser, microagulhamento, enfim. A gente tem hoje uma infinidade de coisas para fazer em relação à pele da perna e é nossa obrigação como vascular que vai tratar o vaso minimamente saber sobre isso. E para saber sobre isso, a gente precisa entender a anatomia da pele. A gente precisa entender a vascularização da pele. A gente precisa aprender que uma pele ali congesta, então assim, a dificuldade da drenagem da derme é o passo inicial para a formação, por exemplo, de uma celulite. Então, a gente tem que entender toda a base fisiopatológica disso para conseguir também ter um melhor resultado, tá? E aí a gente precisa, entrando então na seara da flacidez, é algo que é muito frequente hoje no meu consultório, tá? Então, assim, a gente tem que entender desde como abordar este tema. Então, eu recebo muitas perguntas de ex-alunos dos outros cursos que eu já tenho, falando assim, como é que você começou a falar sobre isso? Porque a paciente vem para mim por causa do vozinho. Então, eu deixo a paciente trazer isso para mim. Ela fala da queixa, da vergonha na perna, mas eu espero essa paciente falar. Eu pergunto, o que te incomoda na sua perna? Coloco ela na frente, às vezes, do espelho e falo, me conta, me mostra. Eu nunca aponto pro corpo de ninguém e falo nada. Eu quero entender da paciente o que incomoda. E aí, quando eu comecei a fazer mais isso, eu percebi que eu precisava entender como fazer o assessment dessa paciente, como fazer uma boa documentação fotográfica para conseguir, então, entregar isso que eu queria entregar para minha paciente, né? E quando a gente fala, por exemplo, de coxa, às vezes é muito difícil na documentação fotográfica avaliar a questão da flacidez, né? Há uma melhora importante, a gente nota, a gente sente na pele, a paciente fica mais feliz, mas olha que interessante. Então, esse caso, né, que eu mostrei antes, quando a gente coloca de pertinho aqui em cima do joelho, a gente percebe que ela tinha essas ruguinhas bem marcadas, né? O joelho triste. E aí, com 20 dias do bioestimulador, olha como ficou muito melhor. E olha que nem tá no pico da função do bioestimulador, tá bom? Que o pico é ali em 3 meses, com uma duração de cerca de 18 meses. O que que eu fiz, então, nesse caso? Nesse caso, quando eu trouxe firmeza para essa coxa lá em cima,
eu ergui essa pele. Então, eu melhorei essa ptose e eu trouxe muita satisfação para minha paciente. Essa é uma paciente minha que faz o tratamento das telangiectasias das reticulares e ela veio com essa queixa para mim e a gente começou a fazer o tratamento dela, né? E aí, quando a gente fala de glúteo, as técnicas relacionadas tanto ao bioestimulador de colágeno, a subcisão e até algumas concentrações diferentes do bioestimulador que a gente consegue usar para dar uma volumizada e para dar um melhor contorno, isso daí realmente conquistou meus pacientes no consultório, né? E aí, por exemplo, esse caso aqui, a gente pode perceber uma celulite muito marcada. A gente vê aqui também uma, um aspecto de casca de laranja e um pouco de pitose, né, que é a bananinha aqui, um pouquinho mais caidinha. Essa foto tá em contração e esse é o pós também em contração. E olha que incrível esse resultado, esse paciente sugando o bumbum e mesmo assim, olha que maravilha. Se vocês notarem, tem uma leve hipercromia pós subcisão, que pode acontecer, pode vir a melhorar, a gente pode ajudar a melhorar mais ainda, mas o antes e depois aqui é gritante, satisfação do paciente gritante. E quando a paciente está relaxada, em repouso, a gente percebe que aí o resultado realmente tá muito bom, né? E além de tudo, além da melhora da celulite, o bumbum deu uma erguidinha. Essa foto tá, esse antes e depois, a angulação não tá legal. Sou bem crítica com isso, nessa não tá legal. Mas como esse resultado era muito interessante, eu quis trazer mesmo assim. Essa outra paciente também, aquela mesma que fez a coxa, esse é o antes e depois dela, 20 dias apenas após. Então, assim, aqui, nesse aqui de cima, a gente vê em contração máxima, e vocês veem depois na contração máxima a melhora da qualidade de pele dessa paciente. E numa foto relaxada, você consegue perceber a melhora na bananinha. Olha como o glúteo dela ficou mais leve, né? Aqui ela tem um glúteo bem pesado. Aqui ficou muito mais leve. Isso com apenas 20 dias. E olha que efeito maravilhoso para entregar para sua paciente. Isso aqui é satisfação. Isso daqui é sua paciente amando e te indicando. E isso daqui é um procedimento com ticket médio alto que a paciente paga sem dó. A gente é brasileira, a gente é muito. A gente gosta muito de estética, a gente gasta muito com isso. Então, assim, a paciente paga sem dó. E aí, então, quando eu comecei a fazer a aplicação de bioestimulador de colágeno, acho que isso realmente revolucionou o meu consultório. Aumentou muito o meu ticket médio. E aí muita gente me pergunta como eu aprendi. Eu estudei muito, então eu acompanhei muitas pessoas e eu li muitos artigos, e eu desenvolvi técnica e eu realmente fiz muitos casos para entender que o procedimento em si, a aplicação em si não é complicada para a gente que é cirurgião, então a gente aprende muito facilmente. A gente precisa entender a vetorização, onde colocar o produto, como diluir, quanto diluir. Em cada região, às vezes, a gente faz a diluição de uma forma para um melhor resultado estético. E então, fazer a aplicação do bioestimulador de colágeno, acho que foi, assim, um divisor de águas na minha carreira. Isso melhorou muito o meu consultório. E eu quero que o de vocês também, que aconteça a mesma coisa, assim, para quem gosta de cosmetria vascular, para quem tem interesse em aprender mais, então, sobre esses procedimentos, sobre a aplicação do bioestimulador, sobre subcisão, sobre técnicas diferentes para escleroterapia, laser às vezes para uso para mancha, laser para lipedema, radiofrequência, ultraformer, ultrassom macro e microfocado, enfim, se você quer aprender tudo isso, o seu lugar é aqui na comunidade Cosmiatria Vascular. E agora eu quero fazer um convite para você, meu amigo, meu colega cirurgião vascular. Estou lançando hoje o Cosmiatria Vascular Beleza das Pernas em Foco. E esse curso foi especialmente desenhado para você, que quer expandir seu negócio, que quer crescer nesse mercado. E a gente vai fazer um curso bem completo, 100% online, onde você vai aprender sem sair de casa, desde a parte mais básica, então, que a gente vai passar, então, pela anatomia, pela vascularização,
o colágeno, como que a gente faz o assessment dessa paciente, como que eu abordo essa paciente, como que funciona, como que é a fisiopatologia da flacidez, da celulite. E aí a gente vai fazer, então, um outro bloco, que é de tratamento não injetável, que vai desde o tratamento clínico até tecnologias como, por exemplo, a radiofrequência transdérmica microagulhada, ultrassom micro e macrofocado, para trazer um resultado estético sem injetável. Depois a gente vai para o terceiro bloco, que é um bloco bem vascular. A gente vai falar sobre laser transdérmico, escleroterapia, mas não aquele arroz com feijão não que você está acostumado. A gente vai trazer evidência científica, artigos, enfim, várias coisas novas e técnicas novas que tem que a gente consegue então colocar no nosso consultório. Às vezes você tem aquele laser que você super investiu e não sabe usar toda a potência dele. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre como tratar a pele, como estimular o colágeno das pernas com o uso do laser, como tratar lipedema com laser, manchas, fotobiomodulação, enfim. E todas as técnicas novas também relacionadas aos escleroterápicos vão ter no nosso curso. E aí a gente vai para os bioestimuladores, e a gente vai falar isso tudo focado para a perna. Tá? No final, a gente vai ter um bloco de complicação, porque você precisa estar preparado para isso, né? Diferente do nosso coleguinha não médico que faz os injetáveis, a gente é médico, é muito responsável e a gente tem que saber o que fazer quando a gente tiver uma complicação, porque todo mundo que faz procedimento tem complicação, né? E aí eu quero dar então um presente para você, que é o cupom de desconto para o nosso curso. Então você vai acessar o cosmiatriavascular.com.br e no site você vai ter toda a nossa programação teórica, né? Todos os professores, quem vai ensinar, vai estar tudo isso completo na nossa página. E aí, você colocando o nosso cupom BLACKVASCULAR20, você consegue adquirir o curso, então, com desconto, e esse desconto vai durar apenas 7 dias, e é por isso que para você que está aqui na Masterclass, a gente está oferecendo esse cupom que está imperdível para você realmente dar uma guinada aí no seu consultório e mudar completamente a sua visão sobre a flebologia. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Eu espero vocês, então, na nossa plataforma, no nosso curso Cosmiatria Vascular.